a princípio, esse trabalho era como sustento, né? Mas eu acredito que também dá pra vincular essas coisas, porque hoje um artista, ele não só fala de música, ele acaba se engajando em outras coisas, em outros contextos, E eu acho que, para esse lado, eu posso levar até a questão do meu trabalho mesmo. Mas falando exclusivamente sobre as músicas, sobre as canções que eu tenho feito, é engraçado que esse projeto já existe há 4 anos. Ele foi meu TCC da pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em canto, com ênfase em harmonização vocal. E, na época, a gente tinha que apresentar um artigo científico ou um trabalho artístico, né? Alguma coisa assim. E, desde o início, eu falei assim, vou fazer um EP. Porque eu tinha algumas músicas engavetadas e eu falei assim, eu quero fazer um EP. E aí, tinha umas ideias na minha cabeça. Só que, a princípio, era só um EP para o projeto da faculdade. Se aí desse certo, eu lançaria. E, enfim, encontrei um amigo meu, o Thomas, que me ajudou a fazer a produção na época, e o Rafa, um amigo meu também, na parte de vocal. Eu terminei esse projeto, só quando eu olhei pro projeto, eu falei assim, eu não vou lançar, porque ele tá com muitos erros, precisa arrumar isso, precisa aquilo. E aí eu me frustrei, eu falei assim, vou esconder esse trabalho aqui. Quando der certo, eu vou e faço. E aí passou os anos, entrou a pandemia. E aí, na pandemia, acho que foi engraçado. A pandemia, tudo fechado, acho que foi o alerta. Porque eu tava me sentindo muito acomodada. E aí, eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou fazer uma live. E aí, eu fiz uma live. Meu pastor cedeu o espaço da igreja. Um amigo meu me ajudou a captar a voz e instrumento. E ele indicou uma outra amiga dele pra gravar. A gente gravou essa live, eu soltei pro YouTube. Depois eu fiz uma outra live no mesmo ano, fiz uma em julho, em setembro. E eu falei assim, agora eu vou acreditar. Então eu comecei a postar vídeos, cantando, vídeo cover, vídeo não sei o quê. Porque as pessoas falavam, ei, Priscila, você vai postar vídeo e tal? Mas eu ainda tinha muita, sabe? Só que eu falei assim, não, agora vai. E aí, uma vez eu soltei essas músicas. E alguém falou assim pra mim, por que você não põe no Spotify, né? Por que você não põe no Deezer? Eu falei assim, mas eu nem sei como é que faz isso. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, mas precisa arrumar a música. E aí eu falei, deixei de canto. E aí eu falei assim, eu tenho outras músicas novas, eu vou produzir elas, até porque elas comunicam melhor com a igreja, porque elas são músicas de adoração pro culto. Então eu vou trazer elas. Só que quando eu trouxe esse projeto, levei pro produtor, deu muita coisa errada. E aí eu tive que abrir mão desse projeto. Eu já tinha investido um dinheiro. E eu fechei esse novo projeto. Eu falei assim, Jesus, o que tá acontecendo? Vocês acham que é fácil? Assim, o que tá acontecendo? Vou fazer uma música, vou explodir, Porque, tipo assim, parecia que ia dar tudo certo. Eu ia gravar 3 músicas novas, com um produtor legal, assim, uma produtora bacana, só que o negócio não tava indo. E eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí o Fábio me aconselhou e falou assim, olha, dá um tempo, vamos ver o que vai acontecer. Aí no final do ano eu dei um insight, eu falei assim, vou pegar essas músicas que eu gravei antes, que elas já estão prontas, e vou dar uma arrumadinha na mixagem, vou arrumar um pouco da voz e só lanço no Spotify. Só vou fazer isso. Aí eu liguei para esse amigo meu e falei assim, então, você tem ainda, né, o material, a gravação? Ele falou assim, olha, meu computador corrompeu. Olha só. Então eu tenho algumas coisas. Eu tenho, sei lá. A saga da Priscila Oliveira. Eu tenho bateria, tenho alguma coisa ali, mas tem muita coisa que a gente vai ter que regravar. Aí eu falei assim, e aí, como vamos fazer? Vamos fazer um orçamento e tal? Ele falou assim, pra te ajudar, vou fazer assim, dessa forma. Aí eu falei com o Rafa, eu falei assim, Rafa, vamos lá, já que a gente vai ter que regravar, vamos refazer os arranjos vocais, vamos deixar mais legal, vamos regravar minha voz. E no home studio, né, do Thomas, que a gente foi lá, a gente regravou. E aí a coisa foi fluindo, porque eu conheci o Jonas, que é uma pessoa que tá me ajudando, da NZ Música, que eu fui fazer uma consultoria com ele, porque eu falei assim, eu quero entender como é que funciona pra gente, como é que a gente coloca uma música no Spotify, porque não é assim, você cria uma conta no Spotify e você coloca uma música lá. Porque apesar de não ter mais a questão do CD, as gravadoras em si, você tem que ter as agregadoras que vão colocar a sua música lá dentro do Spotify, etc. E vão distribuir para as demais plataformas digitais. Então eu fui fazer essa consultoria com ele, só que aquilo que era para ser uma música, só subir a música, ele falou assim, não, você não pode só subir a música, você tem que fazer um lançamento. Tem que ter uma estratégia por trás disso, porque senão não vai fazer sentido você estar lá. E aí ele me explicou, e ele falou assim, outra...
tem a questão do clipe, precisa ter clipe. E eu falei assim, meu Deus, onde é que eu vou arranjar dinheiro pra isso? Enfim, e aí uma outra coisa que surgiu é que o irmão do Fábio é compositor e arranjador, o Fernando Brito. E aí ele falou assim, eu pedi pra ele fazer arranjo de cordas, ou seja, o negócio tomou uma proporção tão grande que ele fez o arranjo de corda, a palavra tocada, gravou os arranjos e colocou nas músicas. Eu falei, eu não posso apresentar essas músicas de qualquer jeito. Então, aí o Jonas falou, eu consegui uma parceria com um cara aqui que dá pra gravar o vídeo pra você, por tal preço e tal. E a gente fez um bem bolado, nós dois, falamos assim, a gente vai casar, mas vamos fazer o clipe primeiro, depois a gente vê como é que vai fazer a casa, né? E aí eu gravei o clipe em julho, gravei o clipe das 3 músicas, né? Já tô falando aqui, spoiler, porque aí eu só lancei... Spoiler! Mas eu gravei esses clipes das 3 músicas, a gente mixou. E aí, agora em outubro, né? Eu lancei meu primeiro single, que é Não Tenha Medo. Que aí lancei primeiro nas plataformas digitais e depois lancei o clipe no YouTube. E graças a Deus, assim, apesar de não ser aquele... Porque as pessoas também criam grandes ilusões. Tipo, vou lançar uma música amanhã, vai ter 200 mil pessoas ouvindo. Expectativa e realidade, né? Não é assim que as coisas funcionam. Mas pra mim foi muito gratificante, porque é um trabalho que você tem que divulgar, você tem que fazer. Só que eu pude contar com a ajuda de amigos, contar com a ajuda das outras pessoas e tá alcançando outras pessoas que não me conhecem. Furar essa bolha é muito difícil, de sair do ciclo de amigos, tem toda uma questão estratégica. Mas eu também vejo a mão de Deus, a gente tem que mostrar o que a gente tem, colocar elas, porque se você ficar esperando que uma grande gravadora vai te contratar, que um empresário super rico vai investir no seu trabalho, que não sei o quê, você nunca vai sair do lugar. As coisas têm um começo, então lancei essa música, em novembro vai sair mais uma. Olha aí, ó, novembro, pessoal. E dezembro vai sair mais outra. Esse projeto específico é um projeto que ele não são músicas voltadas para a liturgia do culto, no sentido de louvor e adoração, mas são músicas cristãs, que elas têm um embasamento cristão, e que eu acho que também que é muito importante a gente ter esse tipo de... Porque às vezes você tá no seu carro, você tá na sua casa, e é legal você ter uma música cristã, porque a gente tá num mundo de músicas muito sujas, tudo falando de coisas absurdas, assim. Então é legal que tenha um sim cristão fazendo, sei lá, outros estilos diferentes, que não necessariamente é o que a gente vai cantar num culto congregacional, mas que estão falando do evangelho. Então esse é o meu primeiro projeto e aí eu espero depois capitalizar, ter mais dinheiro para poder gravar os demais, né? Porque tem muita música ainda que tá só no planejamento ali, esperando para poder ser gravado. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.